Olá pessoal, hoje eu vou gravar aqui para vocês dois vídeos, um de tomografia computadorizada e outro de ressonância. Então a gente vai começar com a tomografia e falar um pouquinho da história, tá? Então a tomografia, ela ainda hoje, né, é uma das ferramentas clínicas mais importantes para a gente realizar diagnóstico, principalmente para os médicos realizarem diagnósticos. Ela surgiu como um método diagnóstico na década de 70, tá? O engenheiro que criou o equipamento se chamava Sir Godfrey, e ela teve muita repercussão, porque o primeiro tomógrafo, né, que é o nome do equipamento, projetado foi para o estudo do crânio, que até nessa década a única forma de avaliar o crânio era por meio de raio-x, que somente avaliava-se a calota craniana. E aí teve muita repercussão porque a tomografia conseguiu avaliar o parênquima cerebral, né? Isso foi revolucionário, principalmente em relação aos tumores cerebrais, que antes o diagnóstico era feito só de forma clínica ou cirúrgica, e aí a partir da tomografia também teve-se a oportunidade de realizar o diagnóstico de tumor cerebral a partir dessa imagem. Quais são os princípios básicos da tomografia? Então, o que é uma tomografia, né? Ela é um equipamento onde vai fazer várias projeções do feixe de raio-x. Então, isso é uma informação importante, visto que a tomografia ela tem também radiação. Então, os mesmos efeitos maléficos que o raio-x, né, a radiografia, traz em relação à radiação, a tomografia também. Tá? Mas qual que é a diferença? A diferença é que a tomografia, ela projeta vários feixes de raio-x numa secção transversal do corpo e vai fazendo uma varredura de imagens. Então, ela não vai dar uma imagem só, ela vai apresentar várias imagens de um mesmo local. Vou mostrar para vocês. Então, vejam que é um tomógrafo, né? E aí, conforme a mesa vai se movimentando com o paciente dentro, primeiro a gente precisa saber qual que é a área do corpo que se pretende avaliar, né? Para que se tenha uma maior especificidade. E aí, ela vai girando, né? Isso é o equipamento mais moderno que a gente tem hoje, certo? E vai emitindo raio-x em todo o corpo do paciente. E isso faz com que emita cortes, tá? Que nós falamos cortes transversais, que vão traduzir em imagens super detalhadas de todo o parênquima dos órgãos, não só do cérebro, né? Hoje do corpo inteiro, tá? Ela tem uma escala de cores de 0 a 256 cores, numa escala de cinza. Hoje nós já temos tomografias que liberam imagens coloridas, tá? Os equipamentos mais sofisticados, mas a grande maioria, de uma forma mais popular, a gente vai ter a imagem em preto e branco e cinza, certo? Como no raio-x os ossos sempre aparecem em branco e os gases e líquidos em preto, né? Por questão de absorção da radiação mesmo, tá bom? Bom, após a obtenção da imagem, tem o pós-processo. Então, é isso que diferencia principalmente do raio-x, né? Então, vai existir as radiações ionizantes, que é o raio-x, unido a uma tecnologia de informática. Por isso que o nome se chama tomografia computadorizada, porque essas imagens captadas, né, por radiação são realizadas dentro de um computador e vão formatar e documentar de forma final uma imagem com maior qualidade. Bom, os equipamentos de tomografia, né? Então, a tomografia computadorizada, ela é composta por uma mesa deslocante, que é onde o paciente fica deitado, um tubo de rotação semelhante ao raio-x, só que com maior potência, tá? Nós chamamos aquele tubo que eu acabei de mostrar de gantry, e um detector de imagens. Os equipamentos, gente, eles evoluíram muito rapidamente e trouxeram para o dia de hoje uma imagem de grande qualidade, tá? Na primeira geração de equipamentos, o exame era bem demorado. Então, pensem que cada fatia de imagem que a tomografia realizava demorava cerca de 4 minutos, né? Então, se nós quiséssemos 10 fatias, o paciente teria que esperar lá 40 minutos sem se movimentar. Então, isso
Era um dos problemas da máquina. E aí ela foi evoluindo, claro, com o passar dos anos. No segundo tipo de equipamento, o tempo foi reduzido para 18 segundos, que por reduzir o número de rotações, o que já foi uma grande melhora. Na terceira geração, o equipamento melhorou ainda mais, o tempo diminuiu ainda mais, e também uma coisa muito importante, também foi diminuído a quantidade de radiação emitida ao paciente. Isso é muito importante para o paciente, para que não haja nenhum dano, né, nas células e etc. E na quarta geração, o equipamento já ficou com ausência de cabos, o giro do tubo poderia ser contínuo numa única direção, e isso também facilitou no processo de maior rapidez e maior qualidade das imagens. Na quinta geração, pessoal, permitiu-se a rotação contínua do tubo junto com o deslocamento da mesa. Então, imaginem que o tubo, além de girar, liberando todo o raio-x para o paciente, a mesa também se movimentava, o que fez com que o deslocamento da mesa e a rotação do tubo fizessem um equipamento que ficou conhecida como tomografia helicoidal ou espiral, tá? E aí os cortes são obtidos com a mesa em movimento. O deslocamento da mesa é de 1 a 10 milímetros, a rotação de hoje, né, é de meio segundo até 4 segundos, dependendo do equipamento, e temos espessuras de corte de meio milímetro, ou seja, cortes muito fininhos, até 10 milímetros. Aqui é um equipamento helicoidal, que é um dos que nós conhecemos hoje em dia, né, que é mais comumente encontrado nos hospitais. Ele custa aproximadamente 300 mil reais, então ainda é um equipamento muito caro, por isso que um exame de tomografia ainda é caro no Brasil, principalmente para quem não tem convênio, né, pagar um exame como esse. A nova geração, né, que é a geração aí que, como eu disse para vocês, proporciona imagens coloridas e com maior qualidade, né, uma nova máquina no mercado. Ela chama Multislice, proporciona 4 cortes de imagem simultaneamente, ou seja, em meio segundo você tem não um, mas 4 cortes, então é muito mais rápido. E aí, nesse equipamento, a gente tem várias vantagens. Primeiro, a duração do exame, que dura em média 5 minutos, é rapidinho. Você pode reduzir a quantidade de contraste e a qualidade da imagem é muito melhor, porque o paciente também fica menos tempo. Então, para ele ficar parado menos tempo é mais fácil. Aí tá esse equipamento que eu falei para vocês, a tomografia Multislice, que é um equipamento muito sofisticado, muito tecnológico, que dá imagens maravilhosas e bem com muita qualidade, vamos dizer assim. Bom, aqui eu trouxe para vocês a evolução das imagens, né? Olha a diferença de como que era a imagem de uma tomografia de crânio, tá vendo aqui, ó, tem até um tumor com a tomografia de primeira geração e como que era a imagem com a terceira geração. Então, ó, vejam como melhorou muito, né? E aqui a gente já tem uma imagem da quarta geração. Então, a cada geração, a cada novo equipamento que foi lançado, a qualidade da imagem melhorou até chegar nos dias de hoje, se falarmos de um equipamento como o Multislice, por exemplo, a gente tem esse tipo de imagem, né? Completamente tecnológico, vamos dizer assim. Bom, equipamentos, pessoal. Então, devido às altas doses de radiação, primeira coisa, o local onde o paciente faz o exame tem que ser bem refrigerado, né? Provavelmente alguns de vocês já realizaram esse tipo de exame e já perceberam que a sala da tomografia é bem gelada, tá? Principalmente por conta da radiação, para que ela não se espalhe no ambiente. Também é necessário que lá tenha um computador de alta potência, né, para que efetue aí o processamento das imagens. E aqui eu trouxe uma foto da estrutura interna de uma tomografia, para vocês terem uma noção. Então, a gente tem a mesa de exames, que é onde o paciente vai ficar deitado, tá? Essa mesa,
ela tem que ser higienizada, ela tem que ser obrigatoriamente feita de um material radiotransparente com alta resistência, né, para que não haja influência nas imagens. Ela possui um sistema pneumático para facilitar o posicionamento e saída do paciente, então ela baixa, eleva e ela se movimenta. Existem alguns acessórios que podem ser utilizados nessa mesa, como por exemplo suporte de cabeceira ou então um extensor para que seja melhor posicionado o paciente. E a grande maioria dos equipamentos suporta o peso até 150 quilos. Sala de comando. Então, sala de comando é onde o profissional fica esperando que as imagens venham até o computador, tá? Então, nesse local onde são dadas as informações ao paciente também. Então, esse profissional que está na sala de comando, ele consegue se comunicar com o paciente que está no equipamento através de um microfone e dar instruções, né? Se o paciente deve se movimentar, se ele tem que ficar parado, se o paciente tem que respirar, tá? Então, isso é muito importante. E lá também vai manipular as imagens e processar para que elas tenham a melhor qualidade, vai arquivar no prontuário do paciente, tá? Ou então enviar para a unidade que solicitou. Uma coisa interessante, pessoal, quando o exame de tomografia ele é de emergência, por exemplo, nos casos de AVC, que o médico tem que saber prontamente o resultado para tomar uma conduta, né, dentro da sala de emergência, normalmente o médico vai até a sala de comando junto com o funcionário que está lá. Normalmente é um biomédico ou algum outro profissional da saúde especialista para manipular essas imagens. E aí o médico vai para a sala de comando e avalia imediatamente as imagens. Assim que as imagens são geradas e processadas, o médico já faz essa avaliação para saber qual conduta tomar. Então, ele não vai esperar que o exame seja liberado, ele já vai lá direto em situações de emergência. Todas as instituições, pessoal, sejam elas ambulatoriais ou hospitalares, têm protocolos de realização de exames, tá? E na tomografia não é diferente. Então, cada local tem um protocolo diferente de realização de tomografia, um protocolo específico. Isso vai depender de instituição para instituição. O principal protocolo que vocês vão encontrar nessas instituições é sobre o contraste, tá? Então, eu vou apresentar aqui algumas coisas importantes que eu gostaria de falar para vocês sobre os protocolos de contraste. Então, em alguns exames de tomografia, é necessária a utilização de contraste, tá? Principalmente naqueles que houver uma necessidade de visualizar estruturas com baixa definição ou com pouca diferença entre uma estrutura e outra, tá? Por exemplo, pequenos tumores, ok? E aí, quem faz a indicação da utilização de contraste ou não é o médico. Essa indicação ela pode ser realizada no consultório ainda, quando o médico solicita esse exame ou na unidade de internação, ou muitas vezes pode ser solicitada no momento do exame pela baixa visualização do órgão. Os meios de contraste, eles podem ser infundidos via intravenosa, tá? Então vai ser colocado na veia do paciente, ou eles podem ser ingeridos via oral, vai depender do exame de qual órgão se pretende visualizar, tá bom? O que é importante que sempre seja numa dose máxima de 2 ml quilo-hora, sendo que a dose de contraste a ser infundida no paciente deve ser prescrita pelo médico. O paciente, antes do início do exame, ele responde sempre a um questionário, né? Alguns de vocês provavelmente já passaram por essa experiência ou com outros parentes de vocês. Então, ele tem que responder o questionário sobre antecedentes patológicos, uso de medicações e também alergia ao iodo, principalmente se a tomografia for necessitar de um contraste iodado, né? Se o paciente já tiver alergia a iodo, como, por exemplo, apresentou alergia ao comer algum fruto do mar, que é rico em iodo, então o paciente ele tem contraindicação para usar o contraste, ou alguns cuidados, como a administração de antialérgicos, devem ser tomados antes de administrar o contraste nesse tipo de paciente. Normalmente, a tomografia ela necessita de jejum, tá? Principalmente para o paciente que recebe contraste. E isso vai depender da instituição. Então, normalmente, o jejum
pedido é de 4 a 6 horas, que pode alterar com o protocolo da instituição. Qual que é a necessidade do jejum? Principalmente para evitar vômitos com broncoaspiração, porque o paciente, muitas vezes, para a realização do exame, ele tem que ficar no posicionamento de decúbito dorsal horizontal, ou seja, com a cabeceira, né, abaixada. Então, existe esse risco. Se ele passar mal durante o exame, tiver um episódio de vômito e broncoaspirar, muitas coisas podem se complicar para o paciente. Então, para evitar esse tipo de problema, o paciente faz o jejum, certo? E aí, como eu disse, a necessidade ou não do uso de contraste vai ser decidido pelo profissional no momento do exame ou após visualizar as primeiras imagens. É importante também lembrar que o paciente não pode se movimentar durante o exame. O paciente ele tem que ficar estático. Isso pode ser um problema para alguns tipos de pacientes, tá? Que eu vou falar. Em alguns exames, dependendo do órgão que se pretende visualizar, também há necessidade de apneia, pessoal. Então, o paciente tem que inspirar e segurar o ar. E aí, o profissional que está na sala de comando vai dar essa orientação para o paciente que vai estar lá dentro do equipamento e vai pedir para ele interromper a respiração e quando ele pode voltar a respirar normalmente. Uma coisa que eu queria ressaltar aqui é em relação aos pacientes idosos ou pediátricos, né? Todos os pacientes que não puderem obedecer a comandos, né? Então, por exemplo, os bebês ou criança que não vai ficar 100% estático, ou idosos com demência, Alzheimer ou qualquer prejuízo aí das faculdades mentais, normalmente a tomografia ela tem que ser feita sob sedação, tá? Porque muito dificilmente você vai conseguir manter uma criança, por exemplo, de 1 ano sozinha, 100% imóvel dentro do equipamento. Então, isso tem que ser visualizado também. Imagens. Então, as imagens, como eu falei, são obtidas em pequenos cortes, diferentes direções, dependendo da necessidade do que o profissional quer avaliar. Normalmente, as imagens levam cores em escala de cinza após a digitalização no computador. E, como eu já disse, né, os ossos, eles absorvem mais radiação, então a imagem na tela parece branca, os líquidos bem mais escuro, né? E o parênquima pulmonar ou cerebral, por exemplo, tem uma coloração mais cinza escuro. Aqui, pessoal, para vocês lembrarem os cortes anatômicos, se vocês tiverem em anatomia, né? Só para vocês entenderem o que é um corte transversal, quando eu falo que a tomografia dá cortes transversais, o que é isso? Então, eu tenho o corte no plano longitudinal, tenho o corte no sagital e eu tenho no transversal, ó. Tá? Então, é sempre no corte transversal. Aqui tem uma outra imagem que ajuda a visualizar que a tomografia vai dividir, certo? Vou mostrar umas imagens aqui para vocês. Então, vejam, ó. Aqui eu tenho, né, o corpo humano, corte transversal. Então, veja como que fica a imagem. É uma fatia do corpo humano. Então, aqui, ó, eu tenho vértebra, tá? E aí eu tenho intestinos. Tudo isso eu consigo visualizar por fatias. Então, eu não vou ver o órgão inteiro, eu vou ver as fatias e vou ter uma noção mais ou menos da onde que é aquela imagem, tá? Aqui, por exemplo, ó, eu tenho uma tomografia de crânio, certo? Que mostra áreas adjacentes aos ventrículos cerebrais aqui, né? Então, deve ter áreas adjacentes que estejam com nódulos ou tumores, e aí a gente consegue ver exatamente a diferença de um ventrículo para o outro, que está mais pressionado aqui, né? Isso em situações, por exemplo, de sangramento, tumor ou edema cerebral. Aqui a gente tem um tumor cerebral muito importante, né? Bem grande, tá? E dá para visualizar em vários cortes. Essa outra imagem é uma imagem do abdômen, tá? Um corte abdominal. E a gente consegue visualizar a calcificação da artéria descendente anterior, ó. Todo esse rastro que está mais esbranquiçado é a calcificação dessa artéria. E aí na tomografia pode-se observar essa alteração. Então, ó, gente, o corte ele vem sempre assim. Opa, ele vem sempre assim, né? A cavidade abdominal. Então, é um corte transversal.
Esse corte, ó, é acima do umbigo. O que que eu vou ver na imagem? O fígado, o estômago, o baço, a aorta, os dois rins, eu vejo a vértebra, a veia cava, tá? Tudo em escala de cinza, estão vendo? É o mesmo corte. Então, ó, fígado, estômago, certo? E aí, ó, aqui eu tenho os dois rins e aqui eu tenho um cálculo. Tá vendo uma bolinha branquinha? É um cálculo renal no rim direito de aproximadamente 1,5 cm. Então, eu também consigo fazer esse diagnóstico de cálculo pela imagem de tomografia. Tumor de fígado, ó, o fígado deveria, né, ser esse acinzentado e ele tem toda essa espessura que está pressionando outros órgãos. Eu mal consigo ver o intestino e a vértebra aqui. Orientações de enfermagem com o paciente, pessoal, que vai realizar a tomografia. Então, explicar o procedimento que será realizado, orientar sobre os riscos do exame, pesquisar a gravidez nas mulheres, né? Então, mulher grávida não pode realizar o exame por conta da radiação, ver se o paciente fez o jejum, quantas horas, questionar sobre alergias ou outras reações adversas que o paciente já apresentou ao contraste, comunicar ao paciente que pode haver a necessidade de administração do contraste, o paciente tem que assinar um termo autorizando a infusão do contraste. Alguns pacientes, principalmente os que tenham histórico de doenças renais ou familiares, né, históricos familiares, o ideal é a dosagem de creatinina antes da infusão de contraste. Por quê, pessoal? O contraste ele não é absorvido pelo nosso corpo, tá? Nem o via oral, nem o intravenoso. O via oral é mais tranquilo, porque o paciente vai tomar o contraste e ele vai ser eliminado integralmente pelas fezes. Agora, o intravenoso, quem vai ser responsável por fazer essa eliminação são os rins. E isso pode causar uma lesão renal, sim, tá? Inclusive, existe caso na literatura, e não são poucos, de pacientes que tomaram contraste, principalmente o iodado, e entraram em insuficiência renal aguda, tá? Então, se o paciente já tem esse tipo de problema, o ideal é que a equipe pense sobre isso e avalie se ele já não tem problema renal para contraindicar o uso de contraste. Se for usar o contraste, o paciente tem que ser muito bem hidratado antes e após o exame, para que a eliminação do contraste seja mais tranquila. Caso o paciente tenha claustrofobia, o que pode acontecer principalmente durante o exame, tá? Tem que avaliar isso antes, ver se o paciente não precisa de sedação, certo? E aí, ser o mais rápido possível. Orientar quanto à necessidade de permanecer imóvel, em alguns casos, sedar, né? Que eu falei para vocês, principalmente no caso de pediatria e de geriatria. Então é isso, pessoal, da aula de tomografia. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.